todos aqui presentes. É um prazer novamente estar aqui. Né, o que se é feito hoje do ponto É um de vista prazer. de legislação e É um do que a prazer gente pode estar aqui nessa fazer manhã com além da vocês, legislação. nessa modernidade dessa sala silenciosa que é um tanto Primeiro peculiar. declarando, eu não tenho nenhum Mas conflito de começando interesses, com né, algo que é nenhuma bem dessas comum nos categorias eventos abaixo, não médicos, possuem vínculos que eu com comecei a empresas fazer ou pessoas recentemente, é falar dos meus relacionadas conflitos aos de produtos interesse. e equipamentos que serão apresentados. E para falar das estratégias, né, de mitigação. Melhor bastão. Oi, tá bom? Oi, gente, me perdoe, questões técnicas. Mas para falar dos riscos infecciosos em transfusão de sangue, a gente não pode esquecer do nosso passado. Então, uma breve reflexão histórica, né? A gente tem que lembrar do advento da HIV/AIDS, que veio mudar a história, né, da segurança transfusional no mundo. E é importante a gente lembrar que, na década de 80, 90% dos pacientes com hemofilia foram infectados ou com HIV Então, quais que são as estratégias, né, de mitigação de doenças infecciosas no ciclo do sangue? O que a gente pode fazer para ter um sangue seguro? Primeiro, a segurança não depende de um único teste. Sangue sem triagem, né? Não dá para a gente liberar um sangue sem uma triagem clínica e epidemiológica. A gente teve aí a epidemia da Covid. A gente tinha teste? Não, e não temos até hoje, não se é feito. Então é muito importante para essas doenças agudas e, né, que surgem emergentes, é muito importante a triagem clínica e epidemiológica. Então, nesse papel das epidemias, endemias, nas doenças sazonais,
Às em vezes não é o regiões que o paciente endêmicas, precisa dengue, naquele zika, contexto chikungunya, não é que ele todo está. mundo que tem o Então, NAT, a ainda para ideia é malária, quebrar Covid, esse então modelo não podemos piramidal, negligenciar. né, Gente, isso que eu é queria fragmentado frisar e que, por vezes, muito. A nesse triagem é uma contexto da etapa hemorroide, importantíssima. está isolado. E, O e a hemocentro gente também, está hoje em dia, a num gente tem uma ponto específico da preocupação rede, com pouca integração, com ainda pouco diálogo, com mais, pouca né? Que conversa, na com triagem clínica onde também, a está gente ainda aquele não tem paciente que testes para necessita isso, daquele a cuidado. gente não tem Então, testes no a dia a ideia dia para ficar de um futuro detectando a talvez não tão presença, né, distante, de mas um futuro que estamos medicamentos antirretrovirais no sangue dos construindo a cada doadores. dia, é Então, a que gente tem uma a preocupação hemorragia atual esteja parceira com de forma tantos sistêmica, de os forma portadores de intrínseca HIV em na rede de tratamento, atenção à saúde, em todos com o os uso níveis de de atenção. antirretrovirais, ou seja, E são sempre aqueles que com o estão paciente infectados, mas que no têm uma centro carga desse viral cuidado. indetectável, e Então, aqueles que estão em entendendo como a profilaxia, hemorragia é vital pré-exposição e nessa profilaxia organização da rede, pós-exposição. E eu entendendo queria que ela chamar a não está atenção mais como aqui um ponto que a isolado da carga rede, viral mas dialogando com as indetectável para o diferentes HIV, ela é igual à redes de não atenção à transmissão saúde, de redes sexual, temáticas que temos mas atualmente, ela é fazendo esse papel diferente de para apoio diagnóstico, de para apoio à assistência transmissão farmacêutica, via de transfusão de apoio ao sangue, sistema de informação, tá? que temos Porque a discutido gente, né, bastante quem nos últimos dias infectologista, e que, a sem gente dúvidas, fala é carga um viral dos grandes problemas que indetectável temos é atualmente igual a não na transmissão, atenção mas não especializada. no caso de uma E aqui, transfusão de como sangue, viés que da um atenção primária, quantitativo que não é entendendo que a detectado porta de no entrada sangue, preferencial né, ele do ainda Sistema Único pode de Saúde ser é a transmitido atenção primária, e causar entendendo a que infecção no os receptor hemocentros, que de a sangue. hemorrede tem um papel de oxigenação, de apoio, de Aqui é diálogo só com esse um paciente que artigo que desde o chama primeiro atenção, momento que né, ele e pode de quem acessar usa os o antirretrovirais, sistema de saúde que por tem meio da essa atenção carga viral primária. Então, indetectável tendo e que essa na base triagem da atenção pode primária, passar, organizando esse acesso, mesmo com os estratificando o testes risco, laboratoriais, porque coordenando eu esse posso ter cuidado e clareamento dos tendo a hemorrede como anticorpos, tá? esse E oxigênio, naqueles que estão em esse, profilaxia essa pré-exposição ou vida em para aquele profilaxia paciente que pós-exposição, necessita do caso eles cuidado, tenham se que não deve infectado, ser unicamente na atenção especializada num hemocentro, num centro cuidador, mas que deve sempre manter um diálogo com a atenção primária, que é onde aquele paciente vai estar todos os dias. Então, esse é um dos paradigmas também que precisamos romper. E esse é um desafio que a gente tem na atenção especializada como um todo. Diferente de outros aspectos, a hemorragia está mais disseminada no dia a dia, está mais presente no território, está mais presente na vida das pessoas que precisam desse cuidado especializado. Então, essa é uma oportunidade que podemos utilizar para fazer essa mudança. Eu não sei se eu estou falando tão alto que está pegando do lado de lá, tá ok? Então, alguns dos pontos que a gente pode exemplificar, mas que não são os únicos dentro da organização do apoio que a hemorragia pode dar em outros pontos da atenção à saúde dentro do Sistema Único de Saúde, como a rede de hospitalar, de urgência e emergência, na saúde materna e infantil, no acompanhamento de doenças, de condições crônicas, além das equipes de cuidados paliativos que têm cada vez sido mais presente no dia a dia da atenção à saúde nos diferentes níveis. Então, aqui eu trago uma questão importante do diálogo que precisa ser feito, e não só com a atenção primária, mas também nos outros pontos da atenção especializada em que aquele paciente com uma condição hematológica, por exemplo, tem. E qual é esse diálogo que é feito dentro desses diferentes pontos? E, normalmente, esse paciente vai e segue acompanhado num centro tratador, num hemocentro, mas onde está o resto do cuidado desse paciente? Um paciente com doença falciforme, com dor crônica, ele acessa diferentes pontos de atenção que, por vezes, não é o hemocentro. O resto da rede está preparado para entender a dor daquele paciente, saber manejar, entender que aquela é uma dor real e que aquele paciente precisa retornar para um local de cuidado contínuo, mas que naquele momento ele também tem uma condição aguda? Esse é um diálogo, esse é um exemplo que a gente pode trazer de como é necessário essa integração cada vez mais dentro do contexto do cuidado daquela pessoa, daquela família, daquele território. E aí falamos um pouco sobre o sistema de informação, falamos de uma grande dificuldade que temos. A Luciana está aqui só me analisando, né? E Luciana tem sido uma das pessoas que tem cobrado muito o quanto os dados em saúde, os dados fornecidos coletados na hemorrede, devem ser úteis para a gente no Ministério da Saúde. Infelizmente, no Ministério da Saúde, a gente tem uma grande dificuldade de captar esses dados. A gente tem uma centralização de dados muito frágil e que recentemente tem passado por mudanças com o
novo programa agora tem especialistas. Um dos seus pontos de atuação é ter uma rede nacional de dados em saúde robusta para que a gente consiga entender as filas de espera, os tempos de regulação, quais esses dados, quais são as condições mais prevalentes em determinados territórios e como respondemos com políticas públicas em saúde que dialoguem de fato com essas necessidades. Então, a partir disso, dados que são fornecidos pelos hemocentros conseguem ser interoperabilizados com sistemas de informação utilizados no Ministério da Saúde para que consigamos alimentar essa nossa rede nacional de dados de saúde e consigamos fazer, de fato, essa de outras dinâmicas da rede de atenção à saúde tem potenciais. A gente tem tido uma discussão muito grande, a gente falamos algumas vezes ontem sobre o PBM, no nosso caso, uma política nacional de cuidado do sangue da pessoa, que em breve estará na rua, se tudo der certo. Mas o PBM me disparou uma coisa, sendo médico da atenção primária, sendo médico de família, um potencial muito além do cuidado hospitalar, de evitar sangramentos, de cuidar da anemia, enfim, de todo esse cuidado que a gente pensa do sangue do paciente, mas que vai muito além do ambiente hospitalar. E que pode muitas vezes estar dentro do contexto, pode não, está dentro do contexto da atenção primária em diversas etapas, sendo uma proposta disruptiva em termos de PBM mundial. A nossa ideia é, de fato, trazer esse cuidado desde o dia a dia do paciente. Onde aquele paciente está inserido é onde aquele paciente vai ser cuidado. E a atenção primária, aqui no contexto do PBM, tem um papel muito importante, e é por isso que no nosso contexto brasileiro queremos trazer a atenção primária como um importante ator no cuidado de anemias, no cuidado na orientação do paciente, no cuidado pós-operatório e não só no ambiente hospitalar. Então, o modelo do PBM traz um pouco desse modelo disruptivo e que queremos mudar, trazendo a perspectiva da rede. Então, mudando um pouco do foco do fragmentado, como eu trouxe anteriormente, mas de forma mais integrada na rede de atenção à saúde, entendendo quais são essas necessidades. O foco no produto, mudando para o foco do cuidado, do desfecho daquele paciente, do cuidado daquela pessoa. Mudando o sangue como insumo, mas o sangue como um órgão vital, trazendo o manejo clínico como essencial e, de novo, o cuidado longitudinal, a coordenação do cuidado que a atenção primária tem nesse contexto, junto com o apoio dentro do hemocentro, a gente consegue promover um cuidado melhor e mais adequado. E mudando a cultura da reatividade para a cultura do planejamento, tendo a segurança do paciente, tendo o cuidado como centro dessas ações previstas dentro do nosso dia a dia. Não tem como falar de rede também sem falar de apoio, de parcerias, de integração de Sinazam. O nosso Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados, com seus 3 componentes, a coordenação de sangue e hemoderivados, Hemorrede e Hemobras, tem o seu papel de organização de rede quando se fala sobre processamento de plasma, sobre o nosso ciclo estratégico do plasma. Ontem tivemos uma mesa bem potente de conversa com esses 3 entes, onde podemos dialogar um pouco, inclusive, dessas dificuldades. Como a rede se estrutura, como a hemorrede se estrutura para garantir um plasma de qualidade, seguro, para que seja encaminhado para a Hemobras e vire medicações novamente para os nossos pacientes. Então, esse é um contexto de rede que é um tanto peculiar no nosso contexto brasileiro, que é um tanto peculiar no nosso contexto do Sistema Único de Saúde e que precisa ser pensado de forma integral também. Então, entendemos que temos uma hemorrede que faz a coleta e qualificação, temos uma rede logística que faz o processamento e logística, o fracionamento industrial feito pela Hemobras e a devolução de hemoderivados que retornam aos pacientes do SUS, entendendo uma grande rede logística também de quais são as necessidades daqueles pacientes, qual é a logística que temos como Ministério em termos de compras centralizadas, de como entendemos quais são a quantidade de pacientes, quais são as necessidades de cada um de vocês dentro da hemorrede e como vamos trabalhar essa rede logística para fazer a devolução dessa medicação do cuidado do paciente. E, de novo, paralelo, mas não paralelo, intrínseco, está o cuidado da pessoa, feito em todos os níveis de atenção. E, pensando um pouco em governança e esse papel da liderança da integração da hemorrede com a rede de atenção à saúde, senti falta da presença do CONAS hoje seria uma mesa anterior à minha, porque
a lógica da gestão do Sistema Único de Saúde é também peculiar na sua gestão tripartite, e que por vezes é confuso de entender, especialmente quando estamos muito imersos na atenção especializada ou nos nossos pontos de assistência, até mesmo na atenção primária. Mas quando estamos muito dentro dos nossos serviços, talvez perdemos um pouquinho dessa visão gestora que é mais ampla. Então, a gestão tripartite quer dizer, temos responsabilidades a níveis federal, estadual e municipal. Responsabilidades não só financeiras, orçamentárias, mas responsabilidades de garantia de implementação de políticas. E isso é importante quando entendemos quem são as pessoas para quem devemos cobrar. Eu falei isso ontem. O Ministério da Saúde não é o único responsável por isso, mas deve ser cobrado, e estamos aqui para ser cobrados mesmo. E esse é um dos motivos de estarmos aqui, eu e Luciana e outros representantes do Ministério, pela primeira vez convidados para para o encontro técnico-científico dos hemocentros brasileiros, o que promove essa possibilidade de diálogo e de cobrança. Porque estamos sendo cobrados aqui constantemente, e eu acho que esse é o local que devemos ocupar mesmo. Então, quando pensamos em governança, pensamos em qual é esse papel que os gestores, nesses 3 níveis da gestão do Sistema Único de Saúde, têm de responsabilidade com a população, com os serviços, com os profissionais que estão inseridos nos diferentes níveis de atenção. Então, pensar cada vez mais dentro desses espaços, dentro dos nossos COSEMs, dos CONASEMs, do CONAS, da gestão federal, da tripartite, do controle social, como podemos elaborar planos que dialoguem com esse território, com a regionalidade, com os que estão ao nosso lado. Temos várias experiências de como a Hemorrede, e a Hemorrede é um grande exemplo disso, de solidariedade, de apoio, de quantas vezes precisamos que um hemocentro de um canto do país apoiou o outro em situações específicas, e por vezes, não só em situações específicas, mas pensar em planos em que a Hemorrede se complemente em certos aspectos. A gente tem um exemplo do NAT como um exemplo, e podemos pensar em outros modelos em que essa cooperação seja uma forma de melhorar a assistência aos nossos pacientes. Pensando a liderança sistêmica que a Hemorrede tem, e eu acho que aqui ficou claro, é óbvio, ficou evidente um evento como esse, conduzido pela Hemorrede, sempre com suas dificuldades, mas com uma resiliência ímpar dentro do Sistema Único de Saúde, mas de coletividade, de compromisso, de luta, de renovação, que é singular, pelo que eu tenho visto nesse tempo no Ministério, do tempo que eu tenho atuado no Sistema Único de Saúde. E essa liderança que a Hemorrede tem, e que, voltando, tem o potencial de, ao cobrar os gestores municipal, estadual e federal, conseguem avançar em muitos aspectos e numa velocidade também muito ágil quando feito de forma estratégica. E, claro, é importante que estabeleçamos metas pensando nessa integração com a atenção primária, atenção especializada ambulatorial, atenção especializada hospitalar, em seus diferentes contextos. Então, acho que esse é o último slide. A Hemorrede não deve ser essa ilha, esse ponto isolado, um recurso que está ali quando necessário. A Hemorrede deve estar intrínseca às demais redes de atenção à saúde. Ela deve fazer parte do dia a dia, do cuidado dos nossos pacientes, do cuidado das nossas pessoas, não só que necessitam naquele momento, mas que estão em contextos de prevenção, de promoção à saúde, nos diferentes níveis de atenção, que traz o que é a cara do Sistema Único de Saúde, que é a cara do nosso SUS, que é esse cuidado integral, esse cuidado longitudinal em todos os níveis de atenção. Então, a ideia é que a Hemorrede não seja, de fato, uma ilha no sistema, mas o tecido conectivo que garante a vida e equidade nas redes de atenção à saúde. Obrigado.